É isso aí, boa noite, galera. Bom, para mim é um desbloqueio na data de hoje, pois eu sou um cara tímido, eu sou muito bom para falar aqui no tete a tete, mas assim em público sempre tive esse sonho e hoje eu estou realizando aqui. Então eu honro o Glauco por ter me dado essa oportunidade e eu vou começar aqui com uma palavra bíblica, Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então é renovação do quê? Da sua mente. É onde tudo começa. Quando a gente acredita, a gente consegue conquistar tudo aquilo que a gente já colocou na nossa mente e que tivemos essa visão. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável vontade de Deus. Então é isso. Eu estar aqui nesse dia, eu tive que trabalhar muito na minha mente, mas eu já tive essa visão um dia e, graças a Deus, hoje eu estou podendo realizar. Um pouco nervoso, mas é um desbloqueio, né? Tudo na nossa vida começa a partir de um desbloqueio. Então, o que eu vou falar hoje é sobre visão de negócios para homens de governo. Então, para termos uma visão, a visão começa na onde? Na nossa mente. Então a gente tem que acreditar que aquilo que nós queremos conquistar na nossa vida começa através de uma visão. E quando a gente acredita nisso, a gente consegue chegar lá. Na minha vida, eu já passei por várias dificuldades, muitas conquistas, muitos fracassos. Então eu vou contar um pouquinho da minha história rapidamente. Vou falar quem eu sou. Preparei alguns slides aqui. Então, eu sou um cara cristão, totalmente crente em Deus. Sempre tive muita fé. Eu sempre acreditei aonde eu queria chegar. Sempre acreditei em tudo que Deus colocou na minha mente e o que eu visava, né, para a minha vida, eu sempre acreditei e tive muita fé em Deus nisso. Então, sou cristão, sou casado há 13 anos, 35 anos, eu falo que, eu sempre brinco, que eu estou igual Uno de firma. Bom de ano e feio de lataria, mas isso é muita experiência de vida, muitas milhas rodadas. Então, 35 anos e pai de 3 filhos, comecei minha jornada jovem, casei com 22 anos, tenho 10 anos de América, talvez seja por isso também um pouco da lataria amassada, a gente sabe que aqui a gente trabalha muito e às vezes acaba deixando a saúde de lado, mas eu vou falar sobre isso e é um dos pilares que eu vou falar aqui, que é a nossa saúde. Tá? Eu já tive insucesso em mais de 7 negócios. Todo mundo aqui vem aqui fala de sucesso, só daquilo que conquistou, mas às vezes não fala dos fracassos, né? Que eu sempre digo que o fracasso a gente nunca perde. A gente sempre, ou a gente ganha ou a gente aprende. Então eu tive muita experiência, ganhei muita experiência na minha jornada com os meus fracassos. Então eu vou falar um pouquinho deles para vocês também. Porque às vezes a gente olha só os copos que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês. Eu sou empreendedor desde os 12 anos de idade. Aí você pergunta, poxa, aos 12 anos de idade? Sim, eu aprendi a me virar muito cedo. Meu pai teve uma boa condição. Até o ano de 95, eu tinha 6 anos de idade. Então a gente morava num lugar muito bom. Meus amigos, todos eram de boas famílias, tinham dinheiro. E a gente estava numa casa boa, mas comendo às vezes arroz com polenta. Mas eu estava com aqueles meus amigos, eu precisava sair, eu queria ir para o cinema com eles, queria fazer as coisas, e eu precisava ganhar algum dinheiro para mim poder fazer isso, para mim poder acompanhar. E foi onde eu comecei meu primeiro negócio, que eu vou mostrar para vocês também.
Então, hoje, em 2025, depois de muitos tombos, glória a Deus por isso, hoje nós temos 4 negócios de sucesso aqui nos Estados Unidos, que eu vou estar explicando aqui também. Os 4 pilares do sucesso, na minha visão, e na visão de um homem de governo, é o que eu acredito. Em primeiro lugar, a gente tem que colocar Deus, sempre, na dificuldade, na bonança, sempre Deus ele tem que ser a base. Porque nada mais importa se a gente não tiver Ele na nossa base. Não adianta a gente ter saúde, família, trabalho, mas não ter Deus, porque a gente sempre vai ter um vazio na nossa vida. E nada preenche, gente. Não é um carro novo, não é uma empresa de sucesso, não é a casa dos sonhos, porque tudo isso dura uma semana, aquele êxtase, aquela sensação de você possuir, mas com uma semana vem o vazio. A gente vê isso na vida de muitas pessoas que não têm Deus, que uma hora a ficha cai e ela vê que tem um grande vazio dentro dela. A saúde, em segundo lugar, porque se a gente tem família, trabalho e Deus, e se a gente não tiver saúde, como que a gente vai desfrutar do nosso tempo? Como a gente vai desfrutar daquilo que Deus deu pra gente? Como que nós vamos cuidar da nossa família? Como que nós vamos prover? Como que nós vamos trabalhar? Então, Deus em primeiro, saúde em segundo. Isso para mim, gente, são os 4 pilares de sucesso, porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa e fala, aquele cara, ele prosperou, ele tem sucesso. Mas por quê? Porque ele tem uma casa na praia e tem uma Ferrari. Gente, isso não é nada. A Bíblia fala que o que a gente conquista nessa terra, traça e o ladrão rouba. Então, o sucesso para mim depende desses 4 pilares. Terceiro lugar, a família. Eu coloco saúde na frente da família, como eu expliquei, por conta se não temos saúde, não conseguimos ter sexo com a nossa esposa, não conseguimos cuidar do nosso filho, jogar um futebol com ele. Se sua casa pegar fogo, como que você vai resgatar sua família se você não tiver saúde para correr, para carregar seus filhos no colo? E o trabalho, por último. O dinheiro é importante, mas ele não pode ser o senhor da sua vida. Então, sucesso para mim são esses 4 pilares. Essa aqui é a minha família. Essa minha mulher maravilhosa está ali no fundo. Quero honrar sua vida, porque com ela não existe um grande homem sem uma grande mulher do lado. E esses meus 3 filhos, já nascidos aqui nos Estados Unidos, o Heitor, que está ali também, é o menorzinho, o Noah, de 8, e a Sabrina, de 6 anos. Essa é a minha família, e o meu primeiro sucesso foi constituir essa família. Glória a Deus por isso. E esse aqui, gente, foi meu primeiro empreendimento aos 12 anos. Isso aqui foi uma bicicletaria na garagem da casa da minha mãe, onde eu tive a oportunidade de pintar a bicicleta dos meus amigos. O cara chegava para remendar o pneu lá, eu não conseguia às vezes remendar, eu tirava o pneu da minha bicicleta, colocava na dele, cobrava R$2 e fazia um troquinho ali. Meu pai tinha um monte de ferramenta nessa garagem aí, e até hoje está a pintura lá na casa da minha mãe, isso aí ficou como um memorial, eu tinha colocado no meu Instagram, era Manos Bike, meu primeiro empreendimento. A gente tem que começar, né? Isso aqui, gente, depois do meu primeiro negócio aqui na América, esse aqui, primeiramente, foi quando eu cheguei nos Estados Unidos. O Noah nasceu, que é o meu primeiro filho. Eu dormia num colchão de ar, eu e minha mulher, e o Noah num acolchoado do lado ali. Ó. Esse foi meu primeiro apartamento e o jeito que eu cheguei nos Estados Unidos. Tá? Então foi muita luta, mas eu sempre acreditei que tudo aquilo que eu estava passando era momentâneo e que eu sabia onde eu ia chegar. Deus já tinha me dado essa visão, que é o que eu estou falando para vocês, porque Deus ele coloca uma visão e quando a nossa mente está alinhada com Ele, a gente sabe. A gente sabe o que a gente está passando, tudo isso vai ser sempre um degrau para você chegar onde você almeja. E eu sempre acreditei. A minha mulher é prova viva disso, que às vezes ela falava assim, amor, mas você tem muita fé, como você acredita nisso? Eu sei que tudo isso vai ser um degrau para chegar aonde eu desejo. Então teve essas lutas. Então aqui foi antes de a gente ter o restaurante em Miami Beach,
que era na praia. Era um restaurante numa localização muito boa. A gente comprou ele sem dinheiro, porque eu acreditava. A minha sogra ajudou a gente com uma entrada para a gente comprar aquele restaurante, e a gente trabalhou, e com o trabalho a gente foi pagando ele. E essa foi a minha primeira falência aqui nos Estados Unidos. Foi muita luta, muita dificuldade. Alguém aqui já teve restaurante ou não? Você sabe que é uma vida escrava, né? A gente é totalmente escravo do negócio. Era domingo a domingo, café da manhã, almoço e janta. Mas só que eu estava focado naquilo. Eu queria que aquilo desse certo. Mas foi ficando ruim, o hotel da nossa frente fechou as portas e foi ficando difícil, e a gente vendeu ele pela metade do preço. Eu meio sem entender quando isso aconteceu. Passou 6 meses, o que aconteceu? Pandemia. Aí eu entendi qual era o propósito de Deus na minha vida, quando Ele me tirou daquele lugar. Apesar de ter sido dolorido, Deus tinha um propósito. E isso aqui, gente, essa foto aqui, foi depois do restaurante. A gente teve 8 funcionários. Eu estava numa situação boa, de repente, vendemos e recomecei minha vida com $5.000. Era o que eu tinha, e eu tinha que fazer alguma coisa. Fui trabalhar na construção, onde aprendi muito. Fiquei 1 ano, fiz delivery de comida, construção, e todas essas dificuldades passando. Mas eu sabia que Deus tinha um propósito. Eu tinha uma visão, que é o que eu disse no início da palestra. A visão, quando a gente renova a nossa mente, de acordo com os propósitos de Deus, a gente sabe que tudo que a gente passa nessa caminhada é um step, né? É um degrau para você chegar onde Ele quer te colocar. E Ele vai nos provando e nos lapidando, assim como um diamante, como o ouro é provado no fogo. A gente precisa, às vezes, descer um degrau. Vocês acham que para mim foi fácil? Nesse dia, passando por essa situação, às vezes passando humilhação, mas eu sabia o que Deus tinha preparado para minha vida. Isso aqui foi algum dos negócios que eu já fiz aqui, que deram errado. Aqui o restaurante, era um restaurante numa localização muito boa, eu conheci muita gente legal, eu fiz muito networking, eu aprendi a falar inglês e espanhol nesse restaurante. Eu nunca estudei inglês e consegui me desenvolver nesse tempo. Aqui, por exemplo, está o capitão Derrite, que eu acho que ele é ministro da Segurança hoje no Brasil. Conheci lá. Aqui é minha esposa grávida. Estava grávida da Sabrina, nosso segundo filho. Quando eu falei que o restaurante nos deixava escravos, a cozinheira ligava no domingo e falava assim: eu não vou mais trabalhar. E a gente cheio de plano, às vezes para fazer alguma coisa com a família no dia. Quem ia para a cozinha? Minha mulher, grávida. Já queimou a barriga na chapa uma vez. Voltava cheio de queimadura no braço. Mas a gente estava ali lutando, sabendo onde a gente queria chegar. Esse aqui foi outro negócio que me escravizou. É mini cegonha aqui, quem já trabalhou com isso sabe também que você depende muito das pessoas para que seu negócio dê certo. Eu sou um fã de negócios que dependem o mínimo de mim e que ele possa se movimentar sozinho, né? Aquele ditado, todo mundo aqui quer ganhar dinheiro dormindo, né? Hoje o online ele nos possibilita isso, mas a gente tem que criar situações, um ecossistema para que o nosso negócio caminhe usando o mínimo da gente para a gente ter o tempo com a nossa família, porque o tempo é uma das riquezas que a gente tem. Se você pensar na vida do Steve Jobs, por exemplo, ele pagaria toda a fortuna dele para ele ficar mais uns dias nessa terra. E ele não teve esse tempo. E a gente tem. E o que a gente faz com o nosso tempo? Nós precisamos utilizar dessa riqueza, que é o tempo, para que possamos não só trabalhar, mas desfrutar a vida, desfrutar nossos filhos, porque eles crescem, vão embora, e às vezes a gente só ficou correndo atrás de um dos pilares, né, que é o dinheiro. Então a gente tem que saber medir muito bem isso. E essa aqui foi uma empresa de redirecionamento de compras, que a gente começou na pandemia, que quando vendemos o restaurante, fui para a construção, fiquei um tempo na construção, e eu sempre motivando a minha mulher a ser empreendedora, ela não tinha essa mentalidade, hoje ela tem essa mentalidade junto comigo. Foi uma luta, foi difícil, né, amor? A gente conseguir se alinhar
para a gente chutar para o mesmo gol, né? Eu acho que alguém falou aqui na palestra anterior que nós precisamos estar alinhados com um propósito. E se você é um empreendedor nato e às vezes a sua mulher não confia em você, ou ela acha que é melhor você ter um salário, porque ela acha que você não vai conseguir, então esse era meu dilema, né? Muitas coisas não deram certo na época porque às vezes ela não me apoiava, porque não tinha a mesma visão que eu tinha. E com o tempo, eu como um homem de governo, que é o que eu estou falando sobre hoje, eu fui plantando na cabeça dela as ideias do empreendedorismo, que já vinha no meu coração desde muito novo, e ela foi aceitando. A nossa vida profissional só decolou o dia que ela começou a olhar para o mesmo lado que eu. Alguém mais aqui passa por isso? Que às vezes o homem é empreendedor e a mulher não acredita em nada, acha que você está viajando, acha que você está sonhando demais. Isso é muito difícil, né? Porque a gente tem que estar alinhado com a mesma visão, com o mesmo foco, para que a gente consiga deslanchar. E a nossa esposa, a nossa mulher, é sempre quem está do nosso lado e precisa dar esse apoio para a gente. E aqui no curso de redirecionamento, a gente teve um curso de redirecionamento de compras. A gente tem 1000 alunos nos Estados Unidos. E a gente fazia também o redirecionamento. Foi uma época muito boa, foi o que salvou a gente na pandemia. Porque na pandemia, o meu chefe era americano, ele falou, a gente não vai trabalhar. Eu estava com 3 meses de aluguel atrasado, vindo do restaurante, aquela dificuldade que muita gente passa aqui. Falei, amor, a gente precisa fazer alguma coisa. Ela acreditou na minha ideia, começou a dar aula de redirecionamento na cozinha de casa, e depois fizemos um curso online, e assim a gente foi prosperando nessa área. Foi onde nossa vida realmente começou a prosperar na área financeira, foi quando ela acreditou, e a gente começou a caminhar junto. Mas foi uma empresa que também não deu certo no futuro, mas a mentalidade dela mudou, que fez toda a diferença. Então, esse aqui é os meus negócios hoje, aqui nos Estados Unidos. Eu comecei com a So Easy Rent a Car, é uma locadora de carros. Eu comecei essa locadora, meu primeiro carro foi na época do restaurante, ainda que um funcionário meu estava indo embora para o Brasil, e ele falou, Rafael, você quer ficar com o meu carro? Porque eu não consigo mais pagar, eu estou indo embora. Eu falei, cara, eu fico. Quanto que a parcela? Era 400 e pouco na época. Eu falei, eu fico, vou começar a alugar para os turistas aqui. Comecei a alugar para os turistas, coloquei no Turo na época. O Turo não dava muito retorno. Comecei a fazer contato, porque eu fazia muito network ali no restaurante, né? E foi onde eu comecei minha locadora, em 2019 para 2020. E é o que eu tenho feito até hoje, é uma empresa que deu certo. A Cine América é uma holding de investimentos que a gente tem aqui hoje. A Goldmine Properties é onde a gente compra e vende as propriedades. Eu sou realtor aqui na Flórida, eu tenho a licença aqui, e eu vou explicar um pouquinho de como eu entrei nessa área imobiliária. Tá? Então, a Stronghold Builders é a que a gente faz as reformas dos nossos flips, investimentos de flip. Todo mundo aqui sabe o que é flip? Tá bom. Então, a Stronghold é a nossa empresa de construção. A Goldmine a gente compra, faz wholesale em algumas casas, compra direto com o dono, vende, faz todas as transações imobiliárias. E a Cine América hoje é dona de todas as empresas. Eu fiz ela como uma holding por questões fiscais e para pagar menos imposto, né, algumas estratégias que a gente usa. Como eu acho que eu pulei um aqui. Então, como eu entrei no mercado imobiliário? Com a So Easy, eu conheci muita gente legal do Brasil. Hoje, meus clientes, eu não alugo numa plataforma como o Turo, por exemplo. Eu alugo muito para clientes que um indica para o outro, e assim vão conhecendo a facilidade que a gente tem na hora que o cara chega aqui. Ele não precisa pegar fila, eu não tenho taxa escondida, né, ele já paga aquele valor, eu recebo em Pix no Brasil, parcelo. E assim, fui conhecendo muita gente, foi onde eu fiz muito network com a locadora, porque as pessoas que vêm passear aqui geralmente são pessoas que têm uma renda boa no Brasil, é a pessoa que tem condição de vir passear na Disney. Então, essas pessoas chegavam, eu sempre fazia muitas amizades, me conectava com meus clientes, eu sempre fui muito comunicativo, apesar de vocês verem eu meio travado aqui no início, mas em público, assim, tá todo mundo olhando para mim, eu fico meio sem graça. Mas assim, se eu for conversar numa mesa, pode estar uma mesa cheia de gente, eu falo super bem, eu sou comunicativo, eu gosto de me conectar com pessoas, que isso é muito importante.
Então, aí, por meio da SoulEasy, essas pessoas chegavam e falavam, Rafael, você sabe como que eu invisto dinheiro aqui? Como é que eu compro imóvel? Como é que eu faço? E todo mundo me perguntava a mesma coisa. Poxa, tá difícil lá no Brasil, a política, eu tô inseguro com meu dinheiro. E aí, onde surgiu uma nova ideia. Eu falei assim, cara, eu vou fazer um curso de real estate e vou vender casa para esses clientes. Todo mundo querendo fazer vacation. Eu falei, eu vou unir o útil ao agradável. Foi onde eu me estudei o curso, passei na prova e comecei a vender imóveis na Flórida. E na época da construção, que foi uma dificuldade que eu passei na vida. Nossa, eu já falei 15 minutos. Meu Deus. Desculpa, gente, eu vou me acelerar aqui. Então, as dificuldades na construção foi um step, né, onde Deus me preparou para o que eu faço hoje. Então, assim, hoje eu não estou mais na obra, mas eu conheço tudo da obra. Eu aprendi tudo da obra, trabalhando para os outros. E hoje Deus me deu essa honra de ter uma construtora. Então, nós temos hoje... Vou falar aqui agora da construtora. Quando Deus apresentou para mim este universo de imóveis, percebi que grandes empresários de sucesso investem em imóveis. Você vê muita gente que fica rico com uma empresa, mas só que ela se estabiliza e cresce. O cara alavanca o dinheiro dele com imóveis. Sempre. É jogador de futebol, ganhou milhões. Se ele não investe em imóveis, ele acaba perdendo tudo, gastando em coisas que não agregam. Então, o real estate, o imóvel, ele sempre é coisa que vai alavancar o dinheiro das pessoas. O setor imobiliário é o que traz a maior liquidez e segurança nos investimentos, porque o imóvel, raramente você perde com ele. Você sempre ou ganha ou empata. É um mercado que está em constante ascensão. A tecnologia nunca vai tirar os imóveis do mercado, porque você vê a inteligência artificial acabando com os advogados, com o engenheiro, ela faz tudo para você, mas ela nunca vai acabar com o imóvel, porque não existe um imóvel de inteligência artificial. Os investidores estratégicos lucram com o negócio e reinvestem seus ganhos em imóveis. Vou acelerar aqui, senão o Glauco vai me bater. Desculpa, gente. Então, o que é o projeto de Fix and Flip? Todo mundo aqui conhece, né? O Fix and Flip é uma estratégia de investimentos imobiliários que consiste na compra de propriedades abaixo do valor de mercado, a realização da reforma para valorização e na revenda rápida, visando a maximização do lucro. Onde atuamos? Hoje nós estamos na região de Michigan e Ohio, que é onde a gente compra imóveis baratos, reforma e vende. É um mercado muito bom, está em ascensão. A Flórida está bem aquecida. Eu costumo dizer que aqui é uma guerra de tubarões. E o Midwest hoje não tem ninguém atuando lá, só nós. Tem outras pessoas, é claro, os americanos conhecem, né? E é onde nós estamos. Alguns de nossos projetos, esse aqui, uma casa que a gente comprou por $28 mil, gastamos 50 mil na reforma dela e vendemos por 135, tá já em finalização, comprado por 27, esse é um duplex, venda por 120. Isso aqui é uma cozinha reformada, a casa a gente pega sempre nesse estilo, e sempre deixa o mais bonito possível. Essa é uma fazenda que a gente está fazendo aqui em Ocala, 8 mil square feet. Foi uma compra de 350 mil, 500 mil de reforma e a venda dela vai ser de 1,5 milhão. Uma casa muito boa, esse projeto está em andamento no momento, que está aqui. Hoje ele está assim, ó, a frente da casa toda derrubada, a gente está fazendo a parte de frame. Com oportunidades e decisões, criamos um ecossistema. Então, a holding de investimentos, compra e venda de imóveis e a construção e reforma, que é a Stronghold. Então, se você tem interesse em fazer algum investimento nessa área de Fix and Flip, vocês podem me procurar, eu vou estar aqui no final do evento. Vou deixar meu WhatsApp e meu Instagram também. Felizmente, meu tempo foi curto, eu falei demais aqui e acabou passando o tempo muito rápido. Então, aqui está meu Instagram e meu WhatsApp, para vocês poderem me seguir, se quiserem falar comigo. E é isso, gente. Queria honrar aqui o Glauco pela oportunidade, o Bruno, grande amigo, e todos aqui que eu conheço, que estão aqui hoje. Eu agradeço demais. Perdão pelo meu nervosismo. Na próxima vai ser melhor, viu, gente? É isso aí, muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu, Rafinha. Valeu. Tô 15 minutos, não deu nem pra você começar, irmão. Galera, vamos ficar